Abram suas Bíblias comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu estou pedindo para vocês abrirem a Bíblia comigo, mas eu vou ler numa versão que não é a versão que vocês devem estar com ela aí. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Em breve, se Deus permitir, todo mundo vai ter essa versão. Os membros da igreja terão. Eu já pedi para o Desio colocar essa versão lá, então os irmãos vão poder acompanhar pela tela. Nós vamos ler do verso 21 do capítulo 5, de 21 até 6:9. Tá? Esse bloco inteiro é aquilo que nós chamamos de uma perícope. Eles falam do mesmo assunto. Tá? Então eu vou ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, de 21 até 6:9. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Do 5:21 a 6:9. Sujeitem-se, diz assim a palavra do Senhor, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, nós temos seguido as nossas exposições no livro de Efésios, na carta aos Efésios, e no nosso último encontro, a gente se encontrou um monte de vezes de lá para cá, né? Mas a última vez que eu preguei sobre Efésios, nós vimos a respeito do fruto da luz, né, e as obras da carne, como o cristão revela a Cristo nas suas atitudes, e o que ele deve rejeitar uma vez que ele foi salvo, uma vez que aquele que estava morto, agora está vivo, foi vivo por Cristo. Nós que estamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos vivificados por Cristo, fomos salvos por graça, lembre-se disso.
O apóstolo Paulo trata disso tudo na carta aos Efésios. E aí ele vai tratando de teologia, e aí quando chega no capítulo 4, ele começa a dizer e o que isso significa na nossa vida diária, na prática. Teologicamente foi alicerçado a doutrina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos corpo de Cristo. Lembre-se, a carta aos Efésios, ela trata de salvação, aquilo que nós chamamos de soteriologia, né? Doutrinas da salvação. Fala de como nós somos salvos, da nossa eleição, da nossa predestinação. Fala que a igreja é o grande mistério de Deus, que esse mistério estava lá desde os primórdios, porque nós somos escolhidos em Cristo pelo Pai antes da fundação do mundo. Fomos selados com o Espírito Santo. Nós éramos aqueles que eram mortos, mas agora fomos vivificados. Agora, nós que somos família de Deus, corpo de Cristo, edifício santo, nós somos unidos, agora, numa grande família, num grande corpo. Então eu disse para vocês que a carta aos Efésios, mais do que tratar a respeito da salvação, ela trata da eclesiologia. E por eclesiologia nós estamos falando de igreja. Igreja. Doutrina da igreja. Eclesia é o nome, é a palavra grega para se referir à igreja. Tá? Então é a doutrina da igreja. O apóstolo Paulo está falando da igreja. Então vocês cristãos, vocês povo de Deus, foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram escolhidos em Cristo, salvos por Cristo, selados com o Espírito Santo, vocês estavam mortos. E lembre-se, irmãos, a palavra morto aqui é morto espiritual. A gente precisa esclarecer essas palavras, porque talvez vocês não estejam acostumados com o linguajar inglês, né, de igreja. Você não está acostumado com esse linguajar. Morto aí é morto espiritualmente. A palavra para morte, irmãos, é a palavra que significa separação. Quando nós morremos, nós temos a nossa parte imaterial separada da nossa parte material. Isso fisicamente. Espiritualmente, quando nós estávamos mortos, significa que nós estávamos separados da vida que é Deus, em Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a vida. Lembre, o apóstolo João diz isso. Nele estava a vida, lá no seu primeiro capítulo do Evangelho. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E de quem ele está falando? Do Logos, a palavra. Tá? Pois bem, e aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui o que isso significa. Abandonar o pecado é abraçar aquilo que corresponde à vida de Cristo. Ser semelhantes a Deus, imitadores de Deus, como filhos amados. Está lá no capítulo 5. Verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor. Verso 2, como também Cristo nos amou. Quando chega aqui no capítulo 5, 21, até o 6, 9, o apóstolo Paulo vai dizer como isso se revela nos nossos relacionamentos. Então, o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui no verso 21, o versículo que vai determinar tudo o que vem pela frente. O que diz aqui no verso 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Veja, a maior prova de maturidade cristã, irmãos, não está na nossa expressão da nossa doutrina, da nossa fé. Nós devemos fazer isso. Mas como é que nós mostramos a consistência daquilo que nós cremos? Com as nossas atitudes. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, sujeitem-se uns aos outros. O texto aqui que nós lemos, esse grande texto que lemos, ele pode ser facilmente dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 22 até o verso 33, que está falando do relacionamento de marido e mulher. Vocês sabem, vocês só estão esperando eu falar. Do 6:1 até o 6:4 está falando do relacionamento de pais e filhos. Já ajudou, né? E do verso 5 até o verso 9 do capítulo 6 está falando do relacionamento de patrões e empregados, né? Escravos e senhores. Você não é escravo, não, mas às vezes você pensa que é, mas você não é. Vamos lá. Dando continuidade aqui, então. Levantaram a mão lá no fundo, eu olhei pensando que era alguma coisa lá, não é nada, né? Pensei que era alguma coisa com o meu microfone. No texto, então, que nós estamos lendo, irmãos, que podemos dividir em 3 partes, a grande lição aqui é a sujeição.
A primeira parte, nós podemos dizer o seguinte: os cristãos se sujeitam a Cristo em seu relacionamento conjugal. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Como é que isso se revela? Como é que isso se reverbera em atitudes? Esposas, e cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. O apóstolo Paulo está dizendo que esposas, respeitem os seus maridos, se sujeitem a eles. Isso é uma coisa muito complicada para nós. Eu não sou esposa de ninguém, nunca serei, eu sou marido de uma esposa. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que desde o Éden, o desejo da mulher é enfrentar o marido. As coisas se desorganizaram com o pecado. Então, assim, a tentativa da mulher é, às vezes, tentar assumir a liderança do lar. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo? Esposa, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, como Cristo. Veja, respeite o seu marido. No casamento, irmãos, o respeito precisa acontecer. Mulheres, deixe o seu marido liderar o lar. Daqui a pouco eu falo com os homens, por conta com as mulheres. Fiquem tranquilas, mulheres, vai chegar a vez de vocês. Mulheres, se sujeitem ao seu marido, deixa ele liderar. Ele é o sacerdote do lar. Ele precisa liderar, deixa ele liderar. Se sujeite a ele, a responsabilidade maior é dele. Sujeite-se como Cristo, como a Cristo, quer dizer. Porque Ele é o Senhor. Veja, a base de toda essa... Por isso que eu disse, o verso 21 é o que dá o norte, é o que dá o passo aqui, o compasso, talvez. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, porque você teme a Cristo, porque Ele reina, porque Ele é o Senhor da sua vida, porque Ele é o cabeça. Esposas, sujeitem os seus maridos. Isso deve acontecer, irmãos, desde o começo do relacionamento, no namoro. Você já parou para pensar no Decálogo, nos 10 mandamentos? O reverendo Mauro está escrevendo um livro sobre o Decálogo. Na verdade, já escreveu, mandou para mim, eu estou lendo o livro dele para fazer o prefácio. É difícil, eu nunca escrevi um prefácio. Eu estou ali escrevendo. Não é fácil. Eu estava lendo e pensando sobre o Decálogo e lembrando de uma analogia que um outro pastor fez. Que é charado do pastor Mauro também. E ele comparava o Decálogo com o relacionamento de um marido e mulher, e de fato é. Veja, o Senhor Deus, Ele se apresenta para Israel ali no monte, e aí Ele fala, ouça, é o Shema, ouça, ó Israel, a expressão hebraica é Shema, ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ouça, mulher, eu sou seu único marido. Não terás outro Deus diante de mim. Você, Israel, você, igreja, vocês são casadas comigo. Vocês não têm outro marido, vocês não têm outro namorado. Você não anda com outra pessoa agarrada por aí, não importa a idade que ele tenha. Você não anda de mão dada com outra pessoa, você não anda com outra pessoa. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus é o nosso único marido. Esposas, vocês não andam com outros homens, vocês não ficam com conversinhas com outros homens. Respeitem os seus maridos, esposas. E aí depois vai dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Mulher de Deus não anda com foto de diamante na carteira, nem que seja coreano, não anda. As mulheres têm uns negócios com os coreanos, né, hoje em dia. Você não anda com fotinha, você não fica olhando foto de coreano. O Senhor Deus é o único marido da igreja. O seu marido é seu único marido, respeite ele. Você não toma o nome dele em vão. Veja só, o Senhor Deus está dizendo para Israel, vocês agora vão ter o meu sobrenome. Se você sujar o meu nome na praça, é o meu nome que vai ser sujo. Você não faz isso, você não toma o meu nome em vão. Você não porta o meu nome em vão. Você separa um dia para nós ficarmos juntos. Eu sei que o dia é corrido, mas você separa um dia da semana porque você vai ficar comigo.
Lembre-se do dia do Senhor, dia do sábado. Lembre-se do domingo para você separar. Esse é o relacionamento com Deus. Com o seu marido você faz a mesma coisa, separa tempo para ele. Honre os seus maridos. O texto continua. Porque o marido é o cabeça da esposa. Irmãos, lá em casa, eu sou o cabeça. E a Priscila não é o pescoço. Eu sou a cabeça. Eu converso com ela, nós tomamos decisão juntas, eu ouço o que ela tem a dizer, mas no final das contas a decisão é do marido. Porque se ele errar, eu disse isso para a Priscila várias vezes. Se você comete um erro, Priscila, a gente sofre, a gente dá um jeito, enfim, a gente vai passar aperto, mas a gente dá um jeito. Mas se eu errar, nós passamos fome. Eu disse para ela várias vezes isso. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como o apóstolo Paulo sempre compara a Cristo. Como Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. É difícil. A tendência natural das mulheres é tentar se rebelar contra isso. Mas se sujeite. Você naturalmente não consegue. Por que você pode? Porque você está sujeito primeiramente a Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos unidos com Cristo. E é porque você está unida com Cristo, mulher, porque você é corpo de Cristo, que Ele te dá a graça para que você faça isso. Mas o texto continua, no relacionamento de marido e esposa. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios. Os Efésios são descendentes dos gregos, são gregos. Mas eles estão dentro do Império Romano. A vida no Império Romano não era fácil. Era muito complicada. Era uma cultura pagã, imoral, até o extremo. As esposas, os homens casavam com suas esposas, e aí eles diziam, olha, casei com você para te dar dignidade. O prazer é com as outras. E eles viviam vários relacionamentos. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo, maridos, cada um de vocês ame a sua própria esposa. Como? E aí o apóstolo Paulo, irmãos, ele não brinca. Como Cristo amou a igreja. Maridos, ame a sua esposa. Não é fácil amar. Se fosse fácil amar, Deus não precisava mandar. Na quarta-feira eu estava falando sobre perdão. Nós estávamos vendo o texto ali de Mateus 18, falando sobre perdão. E aí nós tivemos algumas conversas ali. Na quarta-feira é possível você conversar comigo, que estou dando estudo. E aí alguém se levantou e falou, mas é difícil, pastor. Eu falei, é difícil mesmo. Se fosse fácil, precisava mandar. Vocês iam fazer naturalmente. Maridos, amem as suas esposas, sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja. Ame a sua esposa, marido. Se for necessário morrer por ela, morra. Não é fácil. Aí o apóstolo Paulo continua. Como Cristo amou e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem da água pela palavra, para apresentar. E aí o apóstolo Paulo, ele leva novamente a analogia da fé a Cristo. Cristo morreu por ela e purificou para apresentar ela santa para si mesmo. Maridos, ama a sua esposa. Você, no lar, eu estava conversando, sexta-feira eu conversei com uma irmã aqui da nossa igreja, pediu para conversar comigo, e eu estava conversando com ela, está passando por algumas dificuldades, foi conversa online, e aí eu falei para ela assim, cadê o seu marido? Chama ele aí, fala para ele que ele é o cabeça do lar, quando você estiver desanimada para orar, ele tem que te chamar para oração. Quando você estiver desanimada para ler a palavra de Deus, ele tem que te chamar e falar assim, vem cá, vamos ler juntos. Ele é o cabeça, ele tem que te levar para junto de Cristo. Maridos, essa é a obrigação nossa. Nós temos essa obrigação. O apóstolo Paulo está dizendo, o mundo, as pessoas fora da igreja, precisam ver isso nas atitudes do cristão. E aí o apóstolo Paulo continua. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo.
Naturalmente, irmãos, o que nós fazemos com o nosso corpo? Nós alimentamos o nosso corpo. Nós cuidamos dele. Você não quer ficar se machucando. Naturalmente, não. Porque as coisas foram comprometidas pelo pecado, que as pessoas, em uma situação, num relacionamento com o próprio corpo, desvirtuado, mudado, alterado, as pessoas se machucam, se flagelam, mas isso é consequência do pecado. Naturalmente, nós cuidamos do nosso próprio corpo. E então o apóstolo Paulo está dizendo, cuide da esposa como você cuida do seu próprio corpo. Por quê? Porque ela é parte de você. E aí o apóstolo Paulo ele faz a evocação lá, de Gênesis 2:24. Olha só, versículo 31 aí. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você cuida dela, você honra ela, sua esposa, você é fiel a ela, porque Cristo te amou, porque você se submete a Cristo primeiro. Como é que você demonstra amor? Como que você demonstra esse amor à sua esposa, esse cuidado com a sua esposa? Você não desampara ela. Você assume a liderança do lar. Nós homens, irmãos, nós corremos um risco, isso é consequência do pecado também. Lembra quando a primeira coisa que quando o homem peca, Deus anda pelo jardim e chama Adão. Ele não chama Eva, ele é o cabeça federal. Ele é o responsável. Adão, onde é que você está? Eu vi que eu estava nu e me escondi. Quem foi que te disse que você estava nu? Comeste do fruto que eu proibi? O que o Adão faz? Senhor, lida com a Eva aí, porque foi ela a mulher que tu me deste. A culpa é da mulher que eu não queria. O Adão está dizendo isso. Ele tinha gostado. No capítulo 2, 24 ali, 23, ele está dizendo, essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando ele cai, no capítulo 3, ele diz, a mulher que eu não queria, o Senhor me deu essa mulher aí, e assim, a culpa é dela e culpa é sua, porque eu não queria, o Senhor que me deu. Mas olha só, você demonstra amor e carinho pela sua esposa quando você assume a sua posição. Você quer, é mais fácil deixar para ela, mas não é isso. A obrigação é sua. Ame-a como Cristo amou a igreja. Isso que o mundo precisa ver no cristão. É assim que nós nos comportamos. Não é uma mudança externa apenas. É o resultado de uma mudança interna. Nós somos transformados. Nós que estávamos separados em morte com Cristo, ou quer dizer, sem Cristo, nós somos unidos a Ele e agora juntados novamente. A vida, por causa de Cristo. Ame a sua esposa. Porque mulheres, vocês se submetem aos seus maridos, porque vocês se submetem a Cristo. Maridos, vocês amam as suas esposas, porque vocês se submetem a Cristo primeiro. No final das contas, é submissão mútua. A mulher demonstra submissão como? Respeitando o seu marido. O marido demonstra submissão à sua mulher como? Amando e cuidando da sua esposa. O apóstolo Paulo continua. Já vimos da relação de marido e mulher, mas os cristãos também se sujeitam a Cristo em seu relacionamento pais e filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por causa do pecado também, irmãos. Porque o pecado entrou no mundo. A tendência natural dos filhos é se rebelar contra o pai. Quando ele é pequenininho, o pai é o herói para ele. E à medida que ele vai crescendo, chegando na adolescência, ele começa a dar mais valor para aquilo que os colegas falam do que aos pais. E eles vão se rebelando. Eles não querem mais se submeter, eles não querem mais se sujeitar. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Foi eles que criaram vocês. Eles cuidaram de vocês, vestiram vocês, deram comida para vocês, conduzem vocês ao caminho do Senhor. Obedeçam a eles. Até porque, filhos, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não conhecem bem a vida como os pais conhecem. Vocês acham que não. Eu também achava. Eu era jovenzinho lá, uns 16, 17, até os 20 e poucos anos, eu achava que eu sabia tudo da vida, sabia melhor, mais que meus pais.
E depois que eu fui ficando mais velho, eu fui percebendo como eu não sabia. E como eu teria sofrido muito menos se eu tivesse obedecido e seguido o conselho dos meus pais. Sujeito, e aí o apóstolo Paulo vai evocar o 5º mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, porque o que diz lá no 5º mandamento? Honre teu pai e tua mãe. Qual é a promessa? Para que se prolonguem os vossos dias sobre a terra. A avó da minha esposa morreu, foi no ano passado, né? Com 107 anos. E várias vezes a pessoa falava assim, nossa, minha avó obedeceu mesmo os pais dela. 107 anos, ela honrou mesmo os pais dela. É uma promessa. Quer dizer que aquele que honra o pai não pode morrer antes? Não, não é isso que está dizendo. Mas se você quer viver bem, quer viver bastante anos, honra os seus pais. Honra os seus pais. Filhos, vocês naturalmente não querem, mas porque vocês se submetem a Cristo, vocês não dizem que se submetem a Cristo, que vocês são servos de Cristo, que vocês têm Jesus por cabeça. Como é que um filho que é cristão se relaciona com seu pai? Ele se submete. É lógico, mas há momentos em que submeter-se ao pai significa ir contra Cristo. Nesse sentido, que é um caso de exceção, quem é que você deve seguir primeiro? A Cristo. Caso contrário, submeta-se ao seu pai. O texto continua. E os pais, o que eles devem fazer? Está tranquilo? Pode oprimir os filhos? Não é isso. O texto vai dizer aqui no verso 4. E vocês, pai? Os pais provavelmente estavam gostando. Enquanto eles estão lendo aqui o verso 3, o pastor lá de Éfeso está lendo essa carta para os irmãos da igreja, eles estão lá cutucando e falando, está vendo, menino? Você tem que me obedecer. Não obedeça para você ver. Aí o apóstolo Paulo não esperou, né? O verso 4, é lógico, não foi escrito em versículos isso aqui, né? Mas aí o pastor começa a ler, lá de Éfeso, começa a ler. E vocês, pais? Aí a coisa, opa, não provoque os seus filhos a ira, não trate-os com fúria. Irmãos, vocês acham assim, ó, eu estava falando para vocês que os maridos, eles tinham as mulheres lá no mundo romano como dignidade. Se bem que eles se divorciavam muito. Tá? Você tem relatos de homens e mulheres que se divorciaram 23 vezes. Você vê, a coisa era bagunçada. O cristianismo mudou tudo isso, irmãos. A civilização ocidental, que é essa que nós estamos, rejeita o cristianismo, mas nós só somos organizados porque somos por causa da influência do cristianismo. O cristianismo mudou a dignidade da mulher. Você não apenas casa-se com ela para dar a ela dignidade. Você casa para ela para amá-la. Ela é sua única, você só dorme com ela. Se fez muito pelas mulheres, fez muito mais pelos filhos. No mundo romano, irmãos, você tinha um negócio chamado pater família. Pater família é o pai. Ele tinha o pátrio poder. O pátrio poder dava o direito ao pai, por lei romana, de tirar a vida do filho dele a qualquer momento, mesmo depois de velho. Ele poderia vender o seu filho como escravo, ele poderia deixar o seu filho sem comida. Tem uma carta, eu estava lendo isso aqui, tem uma carta de um marido que ele estava em viagem a trabalho, e durante a viagem que demorou, ele percebeu que chegou a época da esposa dar à luz. Então ele escreve uma carta para a esposa dizendo o seguinte, quanto ao filho que nasceu, se for menino, bom para você. Se for menina, pode jogar fora. Essa era a forma que o mundo que o apóstolo Paulo está escrevendo cuidava dos filhos. Mas o cristão não é assim. Olha só, e vocês pais, não tratem os seus filhos com ira. Não deixem eles ficar irados com vocês por causa da forma que vocês tratam ele, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você precisa discipliná-lo, porque a Bíblia diz que aquele que não disciplina o filho, não ama o filho. Os pais disciplinam seus filhos. Eles corrigem os filhos. Mas isso não pode ser feito com ira, porque ira é pecado.
E é um perigo, irmãos, muito grande, na hora da disciplina, você passar do ponto de pecado. E você começar a tratar o filho com ira, com ódio, com raiva, passar do limite. Isso é pecado. Discipline os seus filhos. Você precisa criá-los na disciplina e na exortação, na admoestação do Senhor. Você cria ele no caminho do Senhor. Você corrige ele para ser uma pessoa direita. Você corrige como for necessário corrigi-lo. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas não mais corrigem os filhos. Existe um negócio chamado de educação positiva. Você não fala nem não para o seu filho. Só que ele está perdido, porque um dia ele vai chegar no trabalho, vai ter que trabalhar, e ele vai ouvir muitos nãos. E ele não está acostumado a lidar, não está preparado para ouvir isso. Diga não para os seus filhos. Corrija-os na disciplina e na administração sempre do Senhor. Sob. Os filhos honram ao pai, então, primeiro porque eles se submetem inicialmente a Cristo. E os pais cuidam dos seus filhos, guardam seus filhos, disciplinam seus filhos, amam seus filhos, porque eles se submetem ao Senhor. Lógico que aqui o texto é aos pais em geral, tanto o pai quanto o filho, mas principalmente aquele que é o cabeça, o pai. Lutero, ele teve um pai muito austero, muito ruim. E ele dizia que o pai dele nunca apartou dele a vara. E aí ele escreveu uma vez e falou assim, olha, você está certo que você não deve apartar a vara do seu filho, porque quem tira a vara do filho não ama o filho, mas sempre tem uma maçã. Ele não tinha chocolate naquela época, o máximo que ele tinha era a maçã. Mas sempre tem uma maçã para dar ao seu filho, quando ele fizer coisas corretas. O cristão é assim. O filho ama o seu pai. O pai ama o seu filho. Os pais amam o filho. O desejo do pai cristão é ter esse menino no caminho do Senhor. Porque esse é o melhor caminho. Mas o apóstolo Paulo continua. Bom, lidou aqui da marido e mulher, lidou nos relacionamentos pais e filhos, mas ele vai falar agora de empregados e patrões. Na verdade, aqui, irmãos, nós estamos falando do mundo romano. Você não tinha empregado, aqui não é empregado, tem empregados, tá? Existem empregados, mas aqui é um relacionamento de escravo e senhor de escravos. É douloi e kyrios. Tá? Então, você tem o doulos, que é o escravo, e você tem os kyrios, o senhor de escravos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, quanto a vocês, escravos, obedeçam os seus donos aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Veja, hoje você pode até achar que seu patrão, ele é um tirano, que você é um escravo lá. Mas você não é, você recebe salário. Talvez a forma de trabalho ali seja insalubre, mas aí é outra questão. Mas você não é escravo. O que está escrito aqui para escravos e senhores pode ser facilmente aplicado ao relacionamento de empregados e patrões. Empregado, obedeça aos seus senhores, aos seus patrões, com sinceridade, de coração, como se você estivesse servindo ao próprio Cristo. Lembre-se, você é um funcionário, trabalhe da melhor forma, seja o melhor funcionário. Trabalhe corretamente. O cristão é assim. Trabalhe corretamente. Faça o que tem que ser feito. Não faça corpo mole. Olha só, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Porque quando o chefe está junto, a gente... Quando ele saiu, falou, pessoal, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Não é assim. Veja só, o cristão não faz isso, servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servo de Cristo. No final das contas, não é para Ele que você trabalha, você trabalha para Cristo. Vocês são escravos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus,
sirvam de boa vontade, trabalhem com boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Empregado, se você estiver trabalhando corretamente, você está honrando a Deus. E se você se submete a Cristo, você deve também se submeter lá no seu serviço. Se o trabalho é ruim, então procure outro. Mas trabalhe corretamente enquanto você estiver trabalhando lá. Dê bom testemunho. Antigamente, irmãos, quando eu era mais jovem, todo mundo queria contratar cristão, evangélico. Por quê? Porque os evangélicos trabalhavam direitinho, não mentiam, não enganavam, não davam perdido. Hoje em dia, irmãos, que triste. Nós não queremos trabalhar com crente. Quem aí é patrão de alguma coisa, evita. Por quê? Porque os cristãos têm se tornado maus exemplos. Não é assim, irmãos. No final das contas, nós trabalhamos como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. O texto termina aqui, mas agora volta-se para os donos, para os empregadores, para os donos de escravo. No nosso caso, não temos aqui. Os empregadores. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, com seus empregados, deixando as ameaças. Você é um patrão cristão? Trate os seus servos, trate os seus empregados com dignidade. Pague a eles o que é devido. Eu sei que é difícil, às vezes eu sei como é que é. Às vezes o funcionário quer dar perdido na gente, mas à medida do possível, faça o que é justo e trate eles com dignidade. Porque é assim que um patrão cristão funciona, trabalha. Veja só, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que, bom, eles eram donos de escravo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Lembre-se, vocês também têm um Senhor, vocês também são escravos, escravos de Cristo. Patrões, vocês também têm um Senhor no céu. Esse é o Senhor Jesus Cristo, é a eles que vocês se submetem. Não pense que vocês estão acima de tudo, vocês estão abaixo, em última escala. Vocês estão abaixo de Cristo. Tanto deles como de vocês está no céu. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. No mundo que eles viviam era assim. O escravo era maltratado. Eu disse para vocês que o cristianismo, ele deu dignidade às mulheres, verdadeira dignidade às mulheres, deu cuidado aos filhos, mas eles não sabem como era tratado os escravos. O escravo era considerado uma coisa. Você podia matá-lo a qualquer momento sem desculpa nenhuma. E tem relatos. Eu estava lendo um caso de uma mulher que matou o seu escravo e o marido falou: por que você matou? Porque deu vontade. Não era cristã, né? Era uma cidadã romana. O apóstolo Paulo está dizendo: não faça isso. Vocês são servos de Cristo. Irmãos, tanto empregados como senhores. Talvez o seu patrão não seja um cristão, mas fique tranquilo, ele tem um Senhor. Ele admitindo ou não, ele querendo se submeter ou não. E uma hora esse dono, que é o Senhor do universo, vai dar a ele a paga. Mas se você é um empregador cristão, se você é um patrão cristão, se você é um empregado cristão, talvez a maioria de todos nós aqui sejamos, lembre-se, você deve se relacionar dessa forma, porque primeiramente você se submete a Cristo. Você se submete a Cristo. Irmãos, se Cristo é o Senhor da nossa vida, então todos os nossos relacionamentos precisam refletir isso. Note como o apóstolo Paulo trata essa questão. Veja, o que desvirtuou todas as nossas tendências originais, como é que a gente chama? Nossas configurações de fábrica. Porque nós somos configurados por Deus para nos relacionarmos com Ele, e aí Ele nos deu um mandato espiritual lá no Éden, o relacionamento de Deus com o homem, deu um mandato social, o relacionamento de homem com outros homens, com outros seres humanos, e deu um relacionamento cultural, a maneira que o homem lida com a cultura, com a criação.
E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, uma vez que vocês agora estão em Cristo, o relacionamento, o mandato espiritual foi restaurado. Vocês quebraram. O homem quebrou, Adão quebrou lá no Éden. Mas Cristo restaurou. E uma vez que está restaurado, vocês agora podem cumprir um mandato social. Vocês podem relacionar-se uns com os outros de maneira santa. Vocês podem relacionar marido e mulher de maneira santa. Filhos e pais, vocês podem se relacionar de maneira santa. Patrões e empregados, o mandato cultural, vocês trabalham, vocês desenvolvem a cultura. Vocês podem agora relacionar de maneira santa. Vocês tiveram a vida de vocês restabelecida com Cristo. O cristão se comporta assim. Nós não servimos a Deus apenas no discurso, irmãos. Mas nós servimos a Deus em novidade de vida. Relacionamentos desordenados não são meras dificuldades humanas, mas a evidência de um desalinhamento com a autoridade de Cristo. Onde Cristo reina, onde Deus reina, a ordem, responsabilidade e transformação real. Onde não há essa ordem, responsabilidade e transformação real, permanece o domínio do pecado. Portanto, cada relacionamento deve ser examinado à luz dessa verdade. Ele reflete o governo de Cristo ou a resistência a Ele? Maridos, vocês nasceram de novo. Vocês se submeteram a Cristo, pelo menos dizem que se submeteram. Amem as suas esposas. Esposas, amem também os seus maridos. O apóstolo Paulo diz isso lá em Tito, que a mulher também deve amar o marido. Ame e demonstre isso respeitando. Pais, não trate os seus filhos com ira. Irmãos, todo esse texto aqui é totalmente aplicado a nós. Porque isso é como a nova vida com Cristo se revela no nosso lar, no lugar mais íntimo que nós temos, onde ninguém entra, só Deus e vocês. Num relacionamento onde ninguém consegue interferir. Deus interfere, Ele muda. Ele muda a disposição do coração, Ele muda a nossa mente, nós somos agora de Cristo. Filhos, honrem os seus pais, porque isso é justo diante de Deus. E no dia a dia, no relacionamento de empregados, no relacionamento de patrões, no relacionamento de amizade e todas as outras coisas, reflitam Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto Cristo esteve aqui, Ele se submeteu em tudo ao Pai. Sendo coeterno como o Pai é, tendo coautoridade como o Pai tem autoridade, sendo tão poderoso quanto o Pai, Ele ainda assim diz livre e espontânea vontade, o único que conseguiu fazer isso, se submeteu ao Pai. Nós devemos também nos submeter ao Pai e ao Filho, à Trindade, com a unção do Espírito Santo, de tal modo que o mundo veja em todas as coisas, nos nossos relacionamentos, Cristo em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que isso, que o mistério que antes da eternidade passada haveria de ser revelado, é o quê? Cristo em nós, esperança da glória. Como os nossos relacionamentos têm revelado a Cristo? Uma vida de submissão a Ele, uma vida de rebeldia a Ele. Bom, se somos cristãos, se de fato nos submetemos a Cristo, toda a nossa vida deve estar sob o seu senhorio. E isso precisa ser visto pelas outras pessoas. Isso não é algo que você deve mudar externamente apenas. É uma mudança que o próprio Cristo produz em nós, através do Espírito Santo, que aplica em nós, em nosso coração, a obra da salvação. E uma vez que Ele nos mudou, a sua palavra, que é um meio de graça, nos lapida. E onde a gente vê, na hora que a palavra de Deus lança sobre nós a sua luz, e a gente vê que há impureza, há pecados, nós devemos lutar contra esses pecados, nos aproximarmos de Cristo, para que Ele nos dê força para lutar contra esses pecados, e possamos resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. Que Deus em Cristo os abençoe, nos dê graça nessa empreitada, que é possível, porque nós estamos unidos com Cristo. Deus abençoe.